Boa noite a todos os internautas. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Julimar que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite, presidente, os demais colegas, auditório e os internautas. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou-lhe, e disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, temos em mão projeto de lei do Executivo 86 de 2015. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de sua justificativa, bem como pareceres ao da compensação. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores que nos agraciam com as suas honras nesta sessão extraordinária, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, funcionários desta casa, boa noite. Nós temos em mão o projeto de lei do Executivo número 086/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de compromisso de compensação com a empresa Boa Vista Desenvolvimento Urbano Limitada. Os vereadores querem que leia a justificativa, aquele que nós já temos na casa, mas dispensa a leitura. É dispensada a leitura, só ver os pareceres, secretário. Solicito ao vereador Julimar, vereador Manuel Brandão, se faça a leitura no total do seu parecer ou só a conclusão? A conclusão do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 086/2015 diz o seguinte: seguindo o voto do relator, a CCJR é contrária à tramitação do projeto de lei 086 em regime de urgência especial nesta Casa de Leis. Câmara Municipal de Vereador, 18 de dezembro de 2015, Manuel Aparecido Brandão, presidente, assinado pelo Edson Maria Luiz Tavares, e não tem o voto do vereador Ailton. Favorável ou contrário? Esse regime já foi tirado. O regime de urgência, ele foi retirado. O regime de urgência, ele não está em regime de urgência. Que foi o no daí. Não tem outro parecer, né, Manuel? Já vai em discussão. Era contra a urgência que passou. Então, o projeto está em discussão. Não, a Comissão de Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Ernei,
pela aprovação. O projeto está em discussão. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas presentes, muito boa noite. Boa noite também aos funcionários da casa que se encontram e aqueles que nos assistem ou nos acompanham na casa. Quais sejam, vamos nominá-los por serem apenas dois, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Assim disse Jesus, espero que ele continue em nosso meio. E quero agradecer aqui a presença do Leandro e a presença do Ratinho também, presente conosco, apenas os dois nessa noite. E lamentar profundamente, mais uma vez, que a nossa comunidade se interessa tão pouco pelas coisas desta casa. Deveriam estar sempre acompanhando, vendo o que de fato acontece aqui, para que pudesse fazer o seu julgamento correto, e não pelo ouvir dizer ou coisa dessa natureza. Lamento de maneira ainda mais profunda a ausência dos nobres colegas que aqui não estão na noite de hoje. Espero que tenham justificativa plausível, que faça com que possamos perdoá-los pelo desinteresse pela coisa pública e pelo descompromisso com a sua função que foi delegada pelo povo. Deveria aqui estar. É lamentável que nós só tenhamos presença completa quando é ordinária a sessão. Nas extraordinárias, infelizmente, nós estamos aqui à beira de não termos o quórum. Por um, nós temos quórum. Então, é lamentável, deixo registrado aqui esse meu repúdio à atitude dos nobres colegas, com todo respeito que vos devo. Mas como cidadão, e não só como vereador, deixo aqui esse repúdio que fique registrado. Gostaria de registrar, senhora presidente, que nós estivemos há 2 dias, se não me engano, na cidade de Ribeirão Preto, no Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, pedindo mais informações sobre esse projeto que agora está em debate, em pauta nesta casa. E lá nós conversamos com o funcionário Lucas, que de maneira muito prestativa e técnica respondeu às questões que nós o fizemos, dentro das medidas de suas possibilidades e daquilo que lhe permite a função responder. No entanto, se salvo melhor juízo, e eu aqui gostaria que a presidente Fabiana me ajudasse, e já lhe dou os apartes necessários para tal. Por pouco a Fabiana escapou do tiroteio em Ribeirão Preto, sai de Virador para pedir informações, fica no meio do fogo cruzado entre bandidos e polícia. Mas tudo bem, graças a Deus salva, mais uma vez. A primeira é de 2016, hein? Outras virão. Mas gostaria que Vossa Excelência ficasse à vontade para participar desse debate, uma vez que o Edson, vereador Edson, que também esteve conosco em Ribeirão, hoje não se encontra presente, não se faz presente nesta casa. As respostas que foram dadas pelo funcionário do Departamento de Água e Energia são favoráveis a que o projeto tenha sua aprovação. Por exemplo, com relação ao lago, quando havia uma dúvida de que o córrego Água Limpa seja 4 vezes ou mais menor que o Sucuri, e todos nós sabemos, como poderia se pensar em uma outorga num valor maior? Ele explicou a questão da reserva. O lago reserva a água, por exemplo, da chuva, e se tivesse pronto e suportasse, teria reservado muita água ontem. Talvez desse para, se não desse para encher, mas chegava muito próximo. Infelizmente não está pronto, e infelizmente se cumpre algo que eu alertei Vossas Excelências nessa casa, em outro momento, de que aquele muro de contenção, que lá está, não iria suportar encher o lago. Não precisou nem encher. Mesmo aberto o lago, ele caiu uma parte ontem, durante a chuva. Então, está aí o porquê que eu dizia que não ia suportar. Não sou engenheiro, repito,
mas me viro bem nessa parte da construção. Então dá para a gente bater o olho e saber isso aqui não vai funcionar. Tal. Então, parece que vai demorar ainda um pouco mais, porque tem que ser refeito. Acho até que o município deva abrir uma ação contra a empresa que construiu. Demonstrou que ela construiu de má qualidade, porque nem mesmo encheu e já não conseguiu suportar. Então, eu acho que eles devam voltar e refazer. Sou a favor, sim, mesmo que demore um pouquinho mais. Mas que o município, que tem sérias dificuldades financeiras, o país está mergulhado numa crise, nós não podemos perdoar a empresa que fez um negócio lá, que eu sabia que não ia, de forma nenhuma, segurar. Qualquer um de nós, vereador Gilmar, que passarmos lá, vamos ver. Não há possibilidade. Eu havia falado aqui um outro dia, quando falei de uma rachadura que lá existia, que foi revista, mas eu falei, mesmo revendo a rachadura, o muro de contenção não suporta. Não é o barramento, não é a parte, digamos, de terra. A parte de terra, pelo jeito, está muito bem feita. Mas há uma contenção lateral que é para garantir a preservação dessa água que vai ser guardada durante o período de chuva. E estava demonstrado que não ia suportar, e não vai. Se refizer da mesma forma que está, vai encher, não chega a 60% do volume, vai ceder. Nós sabemos que cada metro cúbico de água são 1.000 quilos, é uma tonelada cada metro cúbico. Nós temos 110 mil metros cúbicos. São 110 mil toneladas. Imaginem os senhores o que é isso. Tá? Então, para segurar naquela parede simples, nunca, jamais. Bom, tudo o que foi dito lá foi favorável à aprovação do projeto, com a cláusula que nós estamos colocando, que já veio na nova cópia do projeto, que é, só vai fazer a ligação da água para o novo loteamento quando o lago ficar pronto. Nós não temos nada contra os loteamentos, nós queremos que eles existam, queremos que venham outros, faz parte do progresso do município, facilita a compra por parte do munícipe, entendem? E aumenta a arrecadação do município, porque você aumenta a quantidade de IPTU. Então, longe de mim ser contra. Eu só quero que tenha garantias de que nós não vamos ficar com sede depois. Eu falei para vocês um outro dia, desculpem, mas falei para os senhores um outro dia, sobre um estudo do Departamento de Água e Esgoto do Estado de São Paulo, datado do ano de 2008, que dizia que o córrego Sucuri, no município de Viradouro, se encontrava iminentemente no seu limite. Iminentemente crítica. Eu disse isso para os senhores. E nós fizemos essa questão para o pessoal do DAE. E a resposta chegou hoje. Deus é sempre pai, as coisas chegam na hora. A resposta aqui, eu gostaria de pedir depois que o Lucas fizesse cópia e enviasse para todos os vereadores. Tá? E por incrível que pareça, vereador Ernei, coincidência ou não, quem assina hoje como engenheiro responsável pelo DAE em Ribeirão Preto é o senhor Marden Strini Machado, que é o mesmo engenheiro que assinou conjuntamente com um colega o estudo de 2008. E ele fala o seguinte: com relação à situação da bacia do córrego Sucuri, a mesma continua classificada como iminentemente crítica. Parêntese, abre aspas. A palavra que ele lá no estudo colocou eminente, e que nós discutimos aqui que tinha que ser iminente, está agora corrigida pelo próprio nesta carta. Continua iminentemente crítica. E desde 2008. Aí ele vem com uma coisa que me deixa curioso, e atentem bem os senhores para isso. A implantação de novas captações de água, na condição fio d'água, não são autorizadas pelo DAE. Ó, a captação, novas captações de água, no modo fio d'água, e eu fui pesquisar para saber o que é o fio d'água. Por incrível que pareça, o Rio Pardo hoje, passando aqui na divisa Viradouro, Morro Agudo, ele é um fio d'água. Tudo aquilo é um fio d'água, sim. Para o DAE, existe dois tipos de captação, com barramento ou fio d'água.
Ou você tem a barragem que vai guardar água, inclusive da chuva, e aí você pode captar um volume muito maior, como é o caso do córrego Água Limpa, ou você tem o fio d'água, que é o rio sem a intervenção da barragem, que é o que nós temos no Sucuri. Então, na modalidade fio d'água, volto a ler a carta do DAE. Continua classificado como iminentemente crítico, e desde 2008, a implantação de novas captações de água na condição fio d'água não são autorizadas pelo DAE. Não são autorizadas, vem grifada. Ou seja, pensar em aumentar a retirada de água daquele córrego, pela carta, pelo que eu vejo escrito da carta do DAE, é impossível. Então, se hoje nós temos lá 180, estamos tirando 220, e queremos pedir 250, nós vamos pedir. Mas dificilmente será dado. Não foi o que nos respondeu o funcionário Lucas, em Ribeirão Preto. Pelo que ele falou, seria possível. Mas pelo que o que é superior a ele, tecnicamente e funcionalmente, que é o senhor engenheiro civil Marden Strine Machado, diretor técnico 1, pela portaria número 9.483 da Secretaria de Estado, e também o engenheiro civil Rodrigo Burim Baterra, responsável do PGR, pelo prontuário, não sei, portaria, prontuário, alguma coisa assim, 9786. Ou seja, eles dois atestam que a situação realmente é crítica e que dificilmente nós vamos conseguir pegar um volume maior. Todavia, isso não me faz, de forma nenhuma, ser contra o projeto. Ainda não. Porque, ainda que não se amplie, na pior das hipóteses, não se amplie a concessão para 220. Continue tirando 180. Se nós tivermos 250 metros cúbicos por hora no lago, só o lago, por incrível que pareça, e vocês vão dizer, Manuel mudou de discurso, e realmente estou mudando, porque eu não tinha nada técnico que me garantisse isso, e hoje eu tenho. Se o lago garantir 250, 270, só o lago conseguiria suprir Viradouro. Aí alguém diz, olha, como pode o lago suprir se o Sucuri não supre? Nós não estamos dizendo que quem supriria seria o Água Limpa, não. Nós estamos dizendo que o lago no Água Limpa, porque o lago permite tirar mais. Só tem uma coisa, lembre-se, senhores, se você tira de algo mais do que o que se põe, esse algo seca, que é o que aconteceu no Cantareira. Cantareira também não é fio d'água, é um depósito, reservatório. Chegou um momento. Então, nós temos que estar sempre atentos a essa questão. Foi dada uma sugestão de que implantássemos réguas, para ver quanto vai descendo cada mês do ano. Porque se no ano começar a descer mais do que no outro, entendendo, Codorna, você que gosta da questão ambiental, se no ano começar a descer mais do que no outro, já no mês de janeiro, fevereiro, março, você já sabe, opa, vamos ter problema mais adiante, lá para setembro, para ir para frente. Se não encher também, a reposição for menor do que estava a reposição do ano anterior, é motivo para a gente diminuir a retirada. Então, é uma coisa de acompanhar constantemente. Mas eu aqui fico com a palavra do técnico do DAE, fico com a palavra do técnico do SAV, que veio aqui, o senhor Eduardo, e nos deu os testemunhos de que feita o barramento e a captação no córrego Água Limpa, nós teremos água garantida, e me ponho a favor da aprovação do projeto, com as observações que voltaram. Mas gostaria, por fim, senhora presidente, eu estou concluindo, só para concluir, peço mais um minuto da vossa benevolência, de pedir que nós alterássemos, muito embora tenha eu comigo a desconfiança de que não possamos nós colocar emendas no texto do acordo entre a prefeitura, SAV e a empresa do loteamento, mas tendo a necessidade de fazê-lo, e considerando que a empresa também ainda não assinou, ela vai ler para poder assinar, então nós não estamos enfiando de goela abaixo, ela tem a opção de ler. Eu gostaria de pedir aos senhores para que nós colocássemos uma emenda
no corpo do texto. Infelizmente não tem página, mas eu queria que os senhores seguissem comigo, contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a gente chega lá, 12, 13, na 14ª página, começa com o item B, que está escrito para lançamentos de efluentes. Gostaria que os senhores acompanhassem comigo. É um pouco mais para frente, presidente. Pode seguir. Começa com o termo B lá em cima, está assim, para lançamentos de efluentes. Aí tem, logo abaixo, parágrafo 1º. Percebam? Só que tem parágrafo 1º e só tem o primeiro. Se não tem segundo, ele não é primeiro, ele é único. Tá? Então tem um erro aí. Ou a gente corrige ele para pôr único, ou melhor que isso, a gente acrescenta um segundo. Que aí tem o motivo de ser primeiro e depois o outro segundo. Vejam, senhores, que o artigo 1º vem contemplando uma discussão nossa nesta casa, onde o presidente do SAV, o senhor Paulo Betim, esteve conosco e entramos num acordo nessa situação, que é o seguinte: a interligação do sistema de água somente ocorrerá após a conclusão das obras do loteamento Jardim Eldorado, que é esse que nós estamos autorizando, e da captação de água do barramento do córrego Água Limpa. Ó, ele colocou a interligação ao sistema somente ocorrerá após a conclusão das obras. Eu temo, e eu queria que os senhores prestassem bem atenção comigo, a questão do que está escrito. Aí nós vamos relembrar um outro vereador que falou disso com relação ao caminhão. Foi contemplado também, apesar dele não estar aqui hoje, mas também foi contemplado. Vejam, senhores, que concluir a obra não é exatamente entrar em funcionamento. Conclui-se a obra do lago, o lago fica pronto, a estação de captação fica pronta, os canos já estão até lá, que nós já autorizamos anteriormente, um outro acordo desse, os canos já estão lá, mas nós sabemos, por exemplo, que não existe a rede elétrica. Esse é um exemplo, que me parece que fará com essa rede elétrica, ou já foi feito antes, a rede elétrica não tinha lá no início. De repente conclui a obra, mas por algum imprevisto, não se liga. Está concluída. Então, pode pôr água para lá, porque concluiu a obra aqui. Mas a obra aqui não lançou água no nosso tratamento. É isso que eu gostaria de evitar. Então, eu gostaria que esse termo fosse substituído pelo seguinte texto: o fornecimento de água para o empreendimento imobiliário Jardim Eldorado ocorrerá somente após a conclusão das obras do mesmo e o pleno funcionamento da captação de água do barramento do córrego Água Limpa. Estamos dizendo a mesma coisa, praticamente. Só que nós estamos dizendo quando isso estiver em pleno funcionamento e não somente concluído. Que eu posso concluir e não para funcionar. Os senhores estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é concluir, a outra coisa é pôr em pleno funcionamento. Só isso que eu gostaria que modificasse no parágrafo 1º. E o parágrafo 2º, senhores vereadores, atentem bem os senhores. Gostaria de lembrá-los que uma coisa é o fornecimento de água e outra coisa é a retirada do esgotamento sanitário. Precisamos contemplar esses dois lados. O que está sendo fornecido pelo SAV são as duas coisas: a água e o esgotamento sanitário. O esgotamento sanitário do Jardim Eldorado, e os senhores sabem a localização onde fica, vai ficar para cima do Jardim Imperial, ao lado do Viradouro 2, do novo Viradouro 2. A rede de esgoto do Jardim Eldorado será lançada na rede de esgoto do Jardim Imperial. E a rede de esgoto do Jardim Imperial será lançada na rede de esgoto da cidade. Isso só vai ser possível ser feito, vereador Ney, no momento que concluir a obra da ponte. Senão nós estaremos ligando o nada no nada. Nós vamos ligar o Jardim Eldorado no Imperial, mas o Imperial não liga em lugar nenhum. Entendeu, vereador Ailton? É isso que eu gostaria, vereador Julimar, que nós prestássemos atenção. O Eldorado lança no Imperial. O Imperial lança onde?
Em lugar nenhum. Ele só vai lançar depois que estiver pronta a ponte. E mais, repito para os senhores, mostrei aqui gravuras, fotografias disso, existe vazamentos que comprometem a nossa rede de esgotamento sanitário. Entre a cidade e a lagoa de tratamento. Então eu pedi, foi um dos pedidos nossos que nós fizemos e a vereadora Fabiana enviou por escrito ao SAV, pedindo que incluísse que só vai fazer essa ligação no momento em que esses reparos tiverem sido feitos. A resposta do SAV é que esses reparos serão feitos com o dinheiro que, 190 mil, 180 mil, que será depositado no SAV. Tudo bem, vai ser feito com esse dinheiro, mas quando? Então eu gostaria que nós acrescentássemos o parágrafo 2º. O parágrafo 1º fala da interligação da água, e o 2º fala do esgoto, com os seguintes termos: a interligação do sistema de esgoto se dará somente após a conclusão das obras do Jardim Eldorado e do Jardim Imperial, porque o Imperial não terminou dele, e também após a realização dos reparos na rede adutora de esgoto, com o devido atestado de regularidade e capacidade de recebimento dos efluentes do novo loteamento, assinados pelo responsável técnico do SAV. Então aí nós temos a garantia de que vai ser ligada a água e vai ter água para todo mundo, e vai ser ligado o esgoto e vai levar embora de maneira correta o esgoto de todo mundo. Então fica aí o oferecimento da emenda e o meu voto favorável, pedido de voto favorável à emenda e meu voto favorável ao projeto. Senhores, muito obrigado. Deixa eu suspender 5 minutinhos aqui.
projeto continua em discussão. Foi sugerida a emenda do vereador Manuel, a qual eu coloco em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Então fica reprovada a emenda por 3 votos. Foi feita em verbal e consta em ato a emenda aqui. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 1 de 2016. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O regime foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, justificativa e pareceres. Projeto de lei do Executivo número 01001/2016 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.405.863,29. Justificativa, senhor. Dispensa. Obrigado, vereador. Dispensado, ler só os pareceres. Obrigado, vereador. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Manuel, vereador Ailton. Favorável. Vereador Julimar. Finanças e Orçamento. Vereador Ernei, pela aprovação. Vereador. O projeto está em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos ao projeto de lei do Executivo 2 de 2016. Solicito ao vereador que faça a lei. Possui regime de urgência. Coloco o regime de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O regime foi aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Dispensa a justificativa. Dispensado, só verifico os pareceres. Tá. O projeto de lei do Executivo número 002/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 50 mil. O projeto está em discussão. O vereador Manuel com a palavra. Senhora presidente e demais colegas, de maneira muito breve, eu gostaria apenas que registrasse que o projeto dispõe sobre a abertura de crédito de R$ 50 mil para devolução de saldo residual. Eu quero mais uma vez colocar nessa casa o meu inconformismo com essas devoluções. Nós vamos devolver mais R$ 50 mil na época de crise. Houve aqui, por exemplo, na justificativa, o excelentíssimo senhor prefeito coloca que foi solicitada a utilização deste saldo junto à Secretaria de Estado da Saúde, que indeferiu a solicitação. Eu gostaria de que fizesse solicitação à prefeitura da data em que essa verba foi usada, desde quando poderia ter sido pedido essa solicitação, e que se envie também para nós o documento que pediu a solicitação e o documento que negou a utilização, porque é um absurdo o governo do Estado simplesmente negar ao município que utilize de uma verba que foi destinada àquele município, que já são poucas. Os senhores têm procurado seus deputados, como eu tenho procurado o meu, e é uma choradeira geral. Procurei o Sardelli há poucos dias e falava para ele: deputado, nem um centavo para o Viradouro. Até hoje ele dizia: porque o governo do Estado fechou a torneira, está atendendo só o pessoal do seu partido. Pode até ser. Isso não retira a culpa do deputado de não ter conseguido mandar verba para o município. Teve votos aqui, muito ou pouco teve votos, não conseguiu ainda. Conto com ele para que consiga. Agora, a pouca verba que vem, o Estado não autorizar o município para usar no próprio município é uma tristeza. Então, eu gostaria que fosse disponibilizado, feita a pergunta, desde quando poderia ter sido pedido, solicitado, o uso desse saldo residual,
o documento que pediu o saldo para o município e o documento do Estado que negou, para que a gente leia e façamos aqui uma nova observação no momento oportuno. Muito obrigado. E favorável, já declaro meu voto favorável ao projeto. O vereador, nós fizemos o mesmo questionamento, a hora que chegou aqui, e aí eles explicaram, né, que os bens, quando foi comprar, o processo licitatório ficou mais abaixo. Aí eles tentaram, tá usando de outra forma, mas foi indeferido, não conseguiram. Então tem que fazer a devolução, uma tristeza. É verdade. Lamentável mesmo. Eu só quero acrescentar aqui as falas do vereador Manuel Brandão, quando diz respeito, quando vem na tribuna e fala com relação à solicitação dos nossos deputados em relação às verbas, que o seu deputado disse que o governo só não procede de certa forma, e eu sei que o vereador é um cara muito correto para isso, e tem cobrado, e eu sei como é que é, da que forma que é, porque o próprio vereador já disse aqui, ó, vamos trabalhar para ter voto. Agora, se não trouxer, a gente sabe como banir de que forma esses deputados que vêm aqui, paraquedistas. Eu não estou citando ele como exemplo. Eu só quero fazer uma pequena comparação, porque no final do ano, viajando para São Paulo, com relação às solicitações de verbas feitas, eu recebi essa semana aí 2 ofícios da deputada Beate Saão e da deputada Ana do Carmo, uma verba de 150 mil que eu tinha pedido para sinalização horizontal de trânsito, e a outra para questões daquela parte do meio ambiente que envolve a água da chuva, de captação da água da chuva. E, por incrível que pareça, os 2 deputados são totalmente contrários ao governo do Estado, e as verbas saíram através de emenda parlamentar. Então, no que diz respeito ao que o vereador está colocando, é isso sim, porque nós façamos essas cobranças. E eu vejo, é um absurdo, 50 mil reais hoje. O que nós poderíamos estar fazendo com o próprio centro de fisioterapia, vereador? O próprio centro de fisioterapia. Quantos equipamentos mais com 50 mil reais nós poderíamos estar comprando lá? O projeto continua em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 3 de 2016. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O regime foi aprovado por unanimidade. Passa agora ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Dispensa a justificativa, vereadores. Dispensa a justificativa e só os pareceres. Projeto de lei do Executivo número 003/2016, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 262.061,55. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Manuel Brandão, vereador Ailton. A Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Ney, todos pela aprovação. O projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora ao projeto de lei do Executivo 4 de 2016. Também possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Passo agora ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, dispensa a justificativa e os pareceres, vereador, por favor. Projeto de lei do Executivo número 004/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 242.071,59. Consulta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Manuel, vereador Ailton. Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. O projeto está em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Passa agora ao projeto de lei do Executivo 5 de 2016. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência. Coloco o regime de urgência em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado por unanimidade. Passo agora ao primeiro secretário, faça a leitura da emenda, dispensa justificativa, bem como os pareceres. Projeto de lei do Executivo número 005/2016, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 148.750. Consulta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Manuel, vereador Ailton, Finanças e Orçamento, vereador Julimar, vereador Ernei, pela aprovação. Passamos ao projeto de lei do Executivo 6 de 2016. Foi o que possui pedido para tramitar em regime de urgência. Nós combinamos esse projeto, que vai ter uma reunião amanhã de manhã, vereador. A reunião amanhã de manhã, né? E já fica convocada a sessão para segunda-feira, 8 horas da noite. Esse projeto, o secretário notifica os vereadores que não se fazem presente por escrito. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Tendo o número legal, dou por aberto mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, está encerrada essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.